Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Desafio Enxaqueca Zero. Eu sou Ilana, sou médica neurologista, especialista em enxaqueca e criadora do método Raízes da Enxaqueca. Durante essa semana eu estou te mostrando como é possível controlar a enxaqueca sem remédios. Isso significa adotar estratégias que funcionam tanto no momento da crise, na hora da dor, quando ela está leve, também quando ela estiver mais forte também. Um conjunto de ações que reduzem a frequência, a intensidade e a severidade das crises e que não são agressivas ao seu organismo. Com isso você vai poder melhorar sua qualidade de vida e voltar a se sentir bem com o seu corpo novamente. Mesmo que você já esteja convivendo com a enxaqueca há muito tempo, há anos, e independentemente de você já ter feito algum tratamento anterior ou se você está em um tratamento agora. E caso você ache que isso pareça bom demais para ser verdade, porque afinal você já tentou várias coisas para controlar a enxaqueca, veja esses depoimentos. Eu já estou conseguindo conduzir para outro caminho, ela já não está mais me incapacitando tanto. Hoje, por exemplo, eu consegui até fazer todas as minhas atividades, eu fui até uma loja de material de construção. Então, uma coisa assim que, quando eu tinha crises, eu não conseguia fazer nada, eu ficava realmente muito bombardeada. 21 dias sem dor de cabeça. Isso é inédito para mim. 20 dias sem dor de cabeça. Estou saindo de um quadro de ter 6 crises no mês passado para 2 e esse mês não tive nenhuma. E nessa segunda aula você vai descobrir 3 formas de reduzir a enxaqueca, eliminando o combustível que perpetua a dor. A gente vai falar sobre alguns pontos cegos que te impedem de ficar livres da enxaqueca. Algo que você não estava muito atenta, que estava fora do teu radar e você nem sabia que era importante. Vamos falar sobre os gatilhos da enxaqueca. Na primeira aula, nós falamos da nova forma comprovada de desativar a enxaqueca sem utilizar remédios, que é o reprocessamento cerebral da dor, que utiliza a neuroplasticidade como guia. E se você não viu a primeira aula, recomendo fortemente que você pare esse vídeo, volte e assista a primeira aula, por 2 motivos. Porque a gente vai precisar do conteúdo que foi visto na primeira aula, que a aula vai ficar no ar por pouquíssimo tempo. E antes de começar o conteúdo da segunda aula, eu quero agradecer as mensagens que as pessoas falaram da nossa primeira aula na comunidade e também nas redes sociais. Muito obrigada pelos comentários e pela participação. A Elisângela, por exemplo, falou: aula muito boa, sou fisioterapeuta e a aula tem uma linguagem bem pedagógica e de fácil compreensão. Então vamos lá. Eu gosto muito de uma frase do Sun Tzu, que foi o general chinês que viveu 500 anos antes de Cristo, que ele disse o seguinte: se você não conhece a si mesmo nem o inimigo, sucumbirá a todas as batalhas. E isso faz muito sentido aqui, inclusive no controle da enxaqueca. Se você não conhece como o seu corpo reage, nem como a enxaqueca se manifesta, a sua origem, o controle fica muito difícil, fica imprevisível. E por isso, você que tem enxaqueca tem que ter o conhecimento básico e correto do que é a doença, porque senão você vai continuar dando murro em ponta de faca e não melhora. Você vai entrar ali no efeito paredão da enxaqueca que a gente falou na primeira aula. Então, o primeiro ponto cego aqui é descobrir a verdadeira causa da enxaqueca e assim ter condições de desativá-la através da neuroplasticidade. Se você acha que enxaqueca é uma dor de cabeça severa, associada a náuseas e vômitos, que a claridade incomoda, sinto muito lhe dizer, mas você está desatualizada. É, minha amiga, mas aqui nessa aula você vai aprender tudo o que for necessário. Não se preocupe, porque você não precisa amarrar um crocodilo na cabeça, como faziam os egípcios antigos há mais de 1500 anos antes de Cristo. Hoje a ciência evoluiu, ainda bem, porque onde é que a gente ia arranjar crocodilo para amarrar na cabeça, não é mesmo? Então, você já parou para pensar por que você tem enxaqueca? Por que sua cabeça dói tanto? Por que você tem crise na menstruação? Por que você tem crise quando come uma fritura? Por que você tem crise quando está estressada? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah! São tantas perguntas que a pessoa fica insegura de que qualquer coisa pode lhe fazer mal. Fica o tempo todo pisando em ovos. E aí, ó, o nível de ansiedade sobe.
Então, afinal, qual é a verdadeira causa da enxaqueca? É a menstruação? É o estresse? É o café? É o chocolate? Vamos desvendar aqui todos os pontos cegos. Primeiro, a causa da enxaqueca não é a menstruação. Porque se fosse assim, todas as mulheres que menstruam deveriam ter enxaqueca. Porque se fosse assim, homens não teriam enxaqueca. Porque se fosse assim, crianças não teriam enxaqueca. E por que eu tenho enxaqueca no período da menstruação? Segura essa pergunta aqui que eu vou responder daqui a pouco. Segura ela aqui. Segundo, a causa da enxaqueca não são os alimentos que você come. Como assim? Polêmico isso, eu sei. Gatilhos alimentares é uma polêmica. Então, se eu como manga e tenho crise, se eu como chocolate e tenho crise, se eu bebo um vinho tinto e tenho crise, se eu fui para o médico e recebi aquela lista do que pode e o que não pode comer, por que os alimentos não são a causa? Segura aqui, junto com a menstruação, que eu vou responder daqui a pouco. Terceiro, a causa da enxaqueca não é porque você é ansiosa. Porque se fosse assim, você ia no centro de tratamento de transtorno ansioso. E todo mundo ali devia ter enxaqueca. E não é assim. Então, por que eu tenho crise quando eu estou estressada? Vamos juntar esses três? A menstruação, a alimentação e o estresse? Vou responder agora. Estou falando isso para te mostrar que causa é diferente de gatilho. É importante diferenciar essas duas palavrinhas. Causa é uma coisa só. Gatilhos são fatores desencadeantes. Gatilhos são variáveis que mudam com o tempo, de uma pessoa para outra pessoa, na mesma pessoa. E eu noto muita gente falando assim, ó, o maior obstáculo para eu controlar minha enxaqueca é saber quais são os gatilhos, identificar os gatilhos. Se eu souber quais são os gatilhos, eu posso evitá-los e assim não ter crise. E isso é o pensamento da maioria das pessoas com enxaqueca. Esse pensamento pode ser o seu também. Vamos fazer o seguinte, vamos construir um raciocínio aqui na forma de um prédio de 3 andares. Então, eu tenho um primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Combinado? O primeiro andar é aqui, ó. A crise de enxaqueca aconteceu. O segundo andar é o pensamento imediato que vem após o início da crise é: o que é que eu fiz para ter essa crise hoje? Será que eu dormi mal? Será que eu estou estressada? Será que é a semana da minha menstruação? E a maioria das pessoas ficam aqui, nesse segundo andar, na busca incessante dos gatilhos, nessa tirania. Evitar todos os gatilhos é algo irreal. Tem gatilhos que não são evitáveis, como, por exemplo, alterações climáticas. Está fora do seu controle. E o que eu quero te dizer é que se você focar só aqui, só nesse segundo andar, toda a sua energia, o seu tempo nos gatilhos, aqui nesse nosso prédio, é um ponto cego no controle da enxaqueca. Afinal, se você for listar os gatilhos, a sua lista só vai aumentar. Quem podia imaginar que na pandemia que o Covid seria um gatilho para enxaqueca? Pois é, pessoas com enxaqueca que tiveram o Covid tendem a piorar as crises. Por quê? Porque o Covid é uma tempestade inflamatória no corpo. E a enxaqueca é uma inflamação. E toda e qualquer inflamação no corpo aumenta a chance de você ficar vulnerável a ter uma crise de enxaqueca. Então, daqui a 2 anos surge outra coisa. E você vai sair evitando tudo e a todos para sobreviver numa bolha? Isso aumenta o isolamento da pessoa com enxaqueca. Isso aumenta o risco de você desenvolver uma depressão. Apenas focar nos gatilhos aumenta o quê? A ansiedade. Aumenta o medo que uma crise pode acontecer a qualquer momento. Focar nos gatilhos não está direcionando a sua energia para a base do problema da enxaqueca. E qual é a base do problema da enxaqueca? É o nosso terceiro andar aqui do nosso prédio. Tem pessoas que falam assim: olha, eu tenho um hábito saudável, eu tento manter, mas às vezes acontece de ter uma crise que eu não consigo identificar o gatilho. Por que isso acontece? Por 2 coisas. Porque os gatilhos são cumulativos. Eu preciso de uma junção de 3 ou 4 para ter uma crise. Então, uma crise é igual a vários gatilhos. Escreve aí no teu caderninho. Uma crise igual a vários gatilhos. O segundo ponto é justamente que eu tenho que focar aqui, ó, na causa base do nosso prédio.
Primeiro andar, tive crise. Segundo andar, quero identificar gatilhos. Terceiro andar, eu quero saber a causa. É exatamente o que eu quero mostrar para você, que você não precisa ficar cheia de restrições para desativar a enxaqueca. Se você colocar lá no Google, gatilhos da enxaqueca, vem uma lista enorme, tudo mais ou menos parecido. Aí você vai sair evitando tudo que tem naquela lista? É isso que eu falo da tirania dos gatilhos. Imagina assim, como se fosse uma fábrica de produzir roupas. E a partir de hoje, essa fábrica só vai produzir calça tamanho M. Todo mundo tem que se encaixar aqui. É o que eu falo da lista de gatilhos mais comuns. Mais comuns para quem? Se cada pessoa é diferente. Você que tem enxaqueca tem que ter o autoconhecimento. O que é um gatilho para fulano pode não ser para mim. E o meu pode variar. E você não precisa ficar cheia de limitações para controlar a sua enxaqueca. Sabe por quê? Porque é possível desativar a enxaqueca sem saber dos gatilhos. Hoje, a gente está mudando até a maneira de falar. A gente fala nem mais de gatilhos. A gente fala em 3 aspectos. A gente fala de fatores de risco para desenvolver uma crise. Fatores de proteção. O que aconteceu naquele dia que eu não tive crise? O que é que eu fiz? E fatores modificadores da severidade da enxaqueca. O que é isso? Coisas que eu faço ou que eu deixo de fazer que vão piorar aquela crise que já começou. Então você precisa atingir aqui um alvo único, certeiro, feito o atirador de elite. Focar em eliminar o combustível que perpetua essas crises. E você vai sair dessa aula sabendo disso, então fica aqui até o final. Preste atenção no negócio aqui. Gatilhos são respostas condicionadas do cérebro. O que é que significa isso? Que seu cérebro se acostumou, sem querer, lógico, a responder determinado estímulo neutro dessa forma. Ficou confuso o meu campo? Então, deixa eu clarear aqui antes que você jogue a primeira pedra em cima de mim. O que é uma resposta condicionada? Vamos falar do clássico exemplo do experimento de Pavlov, de 1879. O que é que ele fez? Ele pegou um cachorro, um sino e ração de cachorro. Toda vez que ele colocava a comida para o cachorro, ele tocava um sininho. Aí o cachorro vinha, comia, ficava babando e colocava comida, tocava o sininho. Colocava comida, tocava o sininho. E o cachorro ficava babando. Até que teve um momento que ele tocou o sino, não tinha comida, mas o cachorro começou a babar. Então isso é um comportamento condicionado. A maioria dos gatilhos são comportamentos condicionados do cérebro, que aprendeu a interpretar aquele estímulo como ameaça provocando dor. Então, outro ponto cego aqui é o efeito nocebo. Você já escutou isso? A gente já escutou o efeito placebo, mas existe o efeito nocebo. Placebo é quando eu faço alguma coisa e eu acredito que aquilo é bom para mim e termina sendo bom mesmo. O efeito nocebo é a sugestão que um gatilho específico vai desencadear uma crise de enxaqueca. Então, contribui para a alteração da perspectiva, da expectativa que isso pode acontecer e aumenta os sintomas. Em outras palavras, é o seguinte: o meu acreditar, o meu pensamento, faz o corpo se preparar para aquilo que a mente antecipou. Escreve aí no caderninho. O corpo se prepara para aquilo que a mente antecipou. Então, a gente está aqui no nosso terceiro andar. Hoje, a gente vai ver aqui a causa da enxaqueca, tá bom? Então, vê só. A causa da enxaqueca é que o cérebro da pessoa com enxaqueca já nasceu com essa predisposição genética de ter crise. O sistema sensorial, ele interpreta os estímulos como luz, cheiro, som, barulho, como uma ameaça. Então, imagine que você está escutando essa aula com esse fone aqui meu. Fone de ouvido, e ele tem um botão de volume que eu posso aumentar ou diminuir. A minha voz da gravação aqui é igual. Então, vamos comparar uma pessoa que tem enxaqueca com uma pessoa que não tem enxaqueca. Como é que ela vai ter esse estímulo? Uma pessoa sem enxaqueca escuta a minha voz no volume 2. Uma pessoa com enxaqueca, que o cérebro já está hiperreativo a qualquer estímulo, escuta a minha voz como se fosse no volume 6. E uma pessoa com enxaqueca crônica, onde o cérebro está mais ativo ainda, é como se ela escutasse minha voz no volume 10, no volume máximo.
Então, o estímulo da minha voz, o som, é igual, é um estímulo neutro, mas o cérebro de cada pessoa vai processar esse estímulo de uma forma diferente. Então, se você tem enxaqueca crônica que está no volume 10, isso é para o resto da vida? Não! É possível pegar esse botão do volume e abaixar. É por isso que a gente está aqui. Então, a verdadeira causa da enxaqueca não é a menstruação, não é a ansiedade, não são os seus alimentos. A verdadeira causa da enxaqueca é a hiperreatividade do sistema sensorial, incluindo o sistema de dor. Deixa eu te explicar isso melhor com uma comparação com um carro. Por exemplo, um carro. Imagina lá que você estacionou o seu carro em um estacionamento deserto e veio um ladrão querer roubar o teu carro. Mas o sistema de alarme disparou e o ladrão fugiu. Transferindo isso para a linguagem do cérebro. É como se eu tivesse um corte aqui na minha mão que manda uma mensagem para o centro de dor no cérebro e o cérebro interpreta: cortou a mão, manda dor para essa criatura para ela não se machucar mais, ativou o sistema de alarme. Então imagina uma segunda situação aqui. Teu carro está lá estacionado, mas agora não tem ladrão nenhum e o sistema de alarme disparou sozinho. Você já viu isso acontecer? Não tem ninguém por perto e o carro dispara sozinho? Então é justamente isso que acontece na enxaqueca. O sistema de alarme já está super pronto para disparar sozinho. Na enxaqueca eu não tenho um corte dentro da minha cabeça. É o próprio sistema de dor que, por natureza, está muito ativado. Se então a causa da enxaqueca é o sistema de dor hiperreativo, por que eu tenho crises no período menstrual? Então, deixa eu explicar isso compartilhando aqui a tela do meu computador. As linhas azuis e roxa significam os hormônios. Então, aqui o roxinho é a progesterona e o azul é o estrogênio. E o cinza atrás são os picos que aumentam a frequência da crise de enxaqueca. Então, a gente pode ver aqui que no ciclo menstrual de 28 dias, na metade do ciclo tem o pico dos hormônios, eles sobem. E com isso, tem um pequeno aumento aqui de crises de enxaqueca no período ovulatório. Algumas mulheres sentem isso. Quando está no meio do ciclo, tem crises de enxaqueca por causa dessa subida dos hormônios aqui sexuais. E talvez isso pode passar batido, porque a enxaqueca menstrual, ela está muito associada ao final do ciclo, né? O começo do fluxo menstrual em si. Mas na metade do ciclo, na ovulação, a pessoa pode sim ter a flutuação hormonal desencadear crises. E é principalmente aqui quando esses hormônios começam a cair, que são mais ou menos 2, 3 dias antes de vir o fluxo menstrual, é que tem realmente o grande pico de incidência da enxaqueca menstrual, que é essa linha cinza aqui, ó. Tudo que for cinza significa que é a enxaqueca. Então, tem um pico pequeno aqui, na metade do ciclo, e muito maior no final. Por quê? Por causa dessa queda hormonal que acontece. Na gravidez, o que é que acontece? Os hormônios aumentam, eles ficam altos, mas ficam estáveis. Por isso que na gravidez tem uma tendência, ó, até de melhorar bastante as crises de enxaqueca na gravidez. Pode acontecer uma piora quando, no final do terceiro trimestre, quando está perto do neném nascer, que esses hormônios começam a cair e tem o pico da enxaqueca aqui, ó, bem maior, no finalzinho do terceiro trimestre e no pós-parto. E quando a mulher entra naquele período de perimenopausa, onde os ovários vão começar a não produzir quantidade suficiente dos hormônios, onde começa a ter a irregularidade menstrual, aí que a gente tem essa variação muito intensa e muito imprevisível dos hormônios. Fica realmente assim o gráfico, e aqui mostra, quanto mais variação, maior a chance de ter crises de enxaqueca nesse período aqui. Então, esse gráfico é de um trabalho científico muito renomado, que mostra para a gente, que ilustra realmente que, então, realmente é a queda dos hormônios que serve como gatilho para a enxaqueca, principalmente aqui, ó, no final do ciclo menstrual, no final da gravidez
e no período de perimenopausa. Volta aqui para mim agora. Então, existem várias estratégias para controlar a enxaqueca menstrual. Algumas envolvem o uso de hormônios artificiais. E tem pessoas que se dão bem. E tem pessoas que não querem usar. E tem pessoas que não podem usar porque é contraindicado. Então, principalmente as pessoas com enxaqueca com aura, pelo aumento do risco de AVC. Por isso aqui, mais uma vez, vamos abrir a nossa mente para outras alternativas, mais seguras, como o reprocessamento cerebral da dor. Deixa eu te falar de outro exemplo de gatilho, como a luz. Em uma pessoa que não tem enxaqueca, a luz não acontece nada. A luz é um estímulo neutro. Em uma pessoa que tem enxaqueca, o sistema de dor está, por natureza, hiperreativo, a luz provoca dor. Por que isso acontece? Por causa de um negócio chamado falta de habituação. Por exemplo, quando a gente é exposto à luz, tem a contração da pupila, a bolinha preta, e o cérebro também se adapta à quantidade de luz. E essa luminosidade, essa adaptação, dura um curto período de tempo. É igual como você vai ao cinema. Então, imagina que você chegou atrasado no filme, a sala já está escura e no começo você não enxerga nada. Mas com o tempo você não vai voltando a enxergar, porque tem uma adaptação da quantidade de luz aqui no teu olho e no teu cérebro. Quando você sai, bate aquela luminosidade muito forte também, que dura alguns segundos, mas depois você também se adapta. Isso é o que a gente chama de habituação. Então, no cenário de uma pessoa com enxaqueca, o estímulo luminoso vai sobrecarregar o sistema. Ele não consegue se adaptar. Ele não sofre a habituação. Na verdade, o nível de estímulo cerebral continua crescendo. Ele não tem um filtro, sabe que a gente falou na primeira aula do filtro? Ele vai crescendo até chegar a um ponto crítico que é chamado limiar de dor. Quando ultrapassa esse ponto, desencadeia uma crise de enxaqueca. Posso te falar isso também de outra forma, para você sair dessa aula entendendo. Sabe uma garrafa de champanhe? Você balançou muito a garrafa de champanhe e um leve toquezinho faz ela explodir? É o que acontece com os gatilhos. A garrafa de champanhe já foi balançada, é o seu sistema de dor hiperreativo. O gatilho é o leve toquezinho que faz a garrafa explodir, que faz ultrapassar o limiar de dor e ter uma crise de enxaqueca. Então, uma crise de enxaqueca é o quê? É o resultado de uma série de eventos anteriores. Se você focar apenas nos gatilhos, você está maquiando a verdadeira causa da enxaqueca. Está tapando o sol com a peneira. E eu já vi uma pessoa falar para mim assim, mas eu escutei que você disse que é bom fazer diário de enxaqueca para descobrir os gatilhos. Sim, é verdade. O diário da enxaqueca é uma ferramenta útil como estratégia inicial, utilizada ali por 2, 3 meses para você começar a identificar padrões, autoconhecimento, situações que provocam crises que se repetem. E isso ser o direcionamento para os primeiros passos. O diário de enxaqueca não é para a vida toda, é uma etapa de um processo maior. Aí muita gente fica presa aqui nessa etapa. Inclusive, como presente, quem está participando aqui do desafio Enxaqueca Zero, tem um material complementar, um PDF, que vai estar disponível para vocês baixarem do diário de enxaqueca. Então, reconhecer os gatilhos não é evitá-los para a vida toda. Imagina como os gatilhos fossem camadas, é um somatório até eu chegar aqui no limiar de dor. Então, por exemplo, você tomou uma tacinha de vinho, dormiu mal e estava muito atarefada naquele dia, teu chefe reclamou de você, disse que você era incompetente, passou do limiar de dor, teve uma crise de enxaqueca. No outro dia, você está bem, tomou a mesma tacinha de vinho, a mesma quantidade e não teve crise. Nessa situação, o vinho é ou não gatilho para uma pessoa? A resposta é depende. Depende de quê? Depende se existem outros gatilhos envolvidos. Por isso que o caminho da recuperação da enxaqueca envolve autoconhecimento. Porque você pode passar a vida inteira sem consumir um alimento, porque fulaninho disse que provocava enxaqueca, mas não provoca em você. Olha, então controlar a enxaqueca é feito as bonequinhas russas, vocês sabem, a matrioska,
Tem uma pequenininha, aí vai encaixando outra e outra e outra e outra e outra. Então sempre você vai retirando, né? E fica menor. Então vamos partir do princípio dessa primeira bonequinha, que é a causa de tudo da enxaqueca, que seriam as alterações genéticas. A segunda bonequinha é o meio onde eu vivo. Eu moro num lugar mais alto, existe muita variação climática, o ar é muito poluído, tem muito barulho. A outra bonequinha é o meu estilo de vida. Como é que está a minha alimentação, o meu sono? Eu faço atividade física regular? Como é que eu estou conseguindo aqui lidar com o estresse? E outra bonequinha é em relação ao meu pensamento. Se eu tenho um pensamento de crescimento, de enxergar oportunidades, ou se você esbarrou no efeito paredão da enxaqueca. Então preste atenção aqui. Se você quer começar hoje a controlar a sua enxaqueca de modo eficaz e duradouro e sem remédios, aqui vão 4 passos. Passo número 1. Faça o seu diário de cefaleia por um período de 2 a 3 meses. Passo número 2. Foca em uma alimentação anti-inflamatória para blindar o teu corpo, para aumentar esse limiar de dor. Vou fazer o quê? Reduzir o consumo de leite de vaca, trocando por leites vegetais, amêndoa, leite de aveia. Reduzir o consumo de açúcar branco refinado e reduzir o consumo de farinha branca, farinha de trigo, que tem muito glúten. Faz isso por um mês. As crises melhoraram, meu corpo estava inflamado. E aí eu vou reintroduzindo cada alimento por uns 3 dias seguidos para avaliar. Terceiro passo é entender que enxaqueca não é culpa sua. Você já nasceu com esse sistema hiperreativo, ela é uma doença neurológica de forte predisposição genética. Mas tem muita gente que pensa assim: o que é que eu fiz de errado para ter uma crise? Eu fiz algo de errado. Você não fez nada. Seu cérebro reage dessa forma. Me responde uma coisa. Quantas pessoas você conhece que dorme mal, come mal, não faz atividade física e não tem enxaqueca? Não é culpa sua ter a doença. Isso aqui é outro ponto cego que paralisa muito essa culpa. Você precisa tirar isso de você, tirar esse peso dos ombros. Ninguém fala para uma pessoa que teve crise convulsiva, que desmaiou no meio do trabalho: ah, você fez isso de propósito? Deixa de frescura, encenação. Por que falam isso para quem tem enxaqueca? Porque a sociedade não conhece a doença, tira por menos, faz piada, acha que não é sério. E você que tem enxaqueca, assim como eu, tem que levantar a bandeirinha para que mais pessoas compreendam essa doença. Você tem uma tarefa de casa, que é encaminhar essa aula para alguma amiga sua que também tem enxaqueca e que sofre com isso. Beleza? Então vamos agora para o nosso 4º passo, que você vai aprender o pulo do gato para acabar com a enxaqueca sem remédios. Vamos entrar aqui no cérebro mais uma vez. Então, de maneira didática, a gente pode dividir o cérebro em 3 regiões. O cérebro reptiliano, a parte mais primitiva, igual o cérebro de um crocodilo. Você tem o componente do cérebro do crocodilo na sua cabeça. O sistema reptiliano, que tem um sistema de dor, que é o nome trigêmeo vascular. A parte de cima, o outro cérebro, é o cérebro emocional, que a gente chama de sistema límbico, que controla o volume. Se lembra do fone? Controla o volume da dor, que pode aumentar ou diminuir. E a parte de cima seria a mais nova, o córtex pré-frontal. É a parte aqui da frente, onde a gente pensa, onde a gente planeja, onde a gente raciocina, onde traz a atenção. Por que isso é importante você saber? Porque uma vez que você entende o que é que está acontecendo dentro da sua cabeça, você começa a ter ferramentas para controlar a dor e desativar a enxaqueca. Então, esse sistema de alarme do cérebro, ele é muito primitivo. E ele tem 2 componentes: dor e medo. Dor e medo. O sistema de alarme foi criado para nos defender. E ele fez muito bem essa função, porque aqui estamos como espécie humana, sobrevivemos. Porque pensa lá, no tempo das cavernas, a ativação desse sistema podia representar a vida ou a morte de uma pessoa. Você está lá, no meio do mato, procurando comida,
procurando um abrigo e de repente aparece um leão na sua frente. Inconscientemente, de modo reflexo, ativa o seu sistema de alarme. Substâncias químicas são liberadas no teu corpo na corrente sanguínea para você decidir apenas em 2 opções. Deixa eu te dizer bem pertinho quais são essas opções. Essa é o que aconteceu com você agora. É lutar ou fugir. Nesse momento, seu corpo está com cortisol, adrenalina alta, porque eu dei um grito para você, você não estava esperando isso. Isso foi uma ameaça. E esse sistema é muito antigo, faz parte do cérebro primitivo da gente. Então, o que é que acontece na prática? Seu coração acelera, você respira diferente, você pode gritar com a pessoa, se afastar da pessoa. E depois de um tempo, quando você analisa a situação, o cérebro entende que você está em segurança aqui na aula. Foi um alarme falso? E quem faz essa análise dos estímulos de segurança é o cérebro racional. E aqui vem o pulo do gato. Quando a gente sente dor, o cérebro racional, o córtex pré-frontal se fecha, fica bloqueado. Quem assume o comando é o cérebro primitivo. As ações vão para o modo automático e inconsciente. A gente começa a ter pensamentos como pensamentos negativos. Ai meu Deus, isso de novo, que raiva. Será que é sério dessa vez? Será que eu tenho um tumor na cabeça? Será que eu vou ter um AVC? Será que vai estourar um aneurisma? E é totalmente compreensível você se sentir assim, com medo. O medo do que pode acontecer. O medo da insegurança. O medo de não ter previsibilidade. O medo da próxima crise, quando é que vai ser? E o medo, ele ativa o sistema de alerta, provocando mais dor, aumentando o volume da dor. E mais dor gera mais medo. E você entra nesse ciclo vicioso de dor e medo. É como você enxergasse, é como se você tivesse um óculos que enxergasse o mundo através de uma lente de perigo. Tudo é um potencial gatilho para enxaqueca. Eu tenho que estar alerta, eu tenho que estar vigilante. Eu não posso deixar esse sistema relaxar. É como, imagina uma zebra no meio da savana africana, cercada de leões. Cada barulho atrás de um mato, ela ativa o sistema de alerta. Será que é um leão? E a zebrinha, ela vive nesse estado todo de alerta o tempo inteiro. Agora, imagina uma segunda situação. Leões foram extintos, não tem mais leão. Mas a zebrinha não sabe disso. A zebrinha aprendeu, gravou na memória que barulho atrás do mato é leão. E o que eu quero dizer com isso? É que a zebrinha é uma pessoa com enxaqueca, que o cérebro aprendeu a fazer associações que ativam a cascata de dor. Então, vê que louco. Se você não direcionar sua energia para sair do cérebro primitivo e focar no cérebro racional, a sua enxaqueca vai ficar voltando. Melhora um tempo, mas volta. Melhora um tempo, mas volta. Para ter uma solução a longo prazo, permanente, duradoura, eu preciso olhar para esse sistema de alarme, de dor e medo. Existe uma conexão entre corpo, cérebro, mente. Essa conexão não se separa. Não é só corpo, só mente. Não dá para separar. E para eliminar a dor crônica, a enxaqueca crônica, todos os componentes da dor precisam ser direcionados. Às vezes, as crises de enxaqueca ficam mais intensas porque existe um contexto social que você está inserida, que está te causando estresse. Por exemplo, um divórcio, uma doença na família, um problema financeiro, uma prova que você tem que fazer. Quer um exemplo? Se você chega no seu trabalho todo dia e tem aquele chefe que não te valoriza, que não reconhece o seu esforço, que pede para você fazer uma pilha de coisas. E aí vem aquela crise de enxaqueca. É o teu cérebro interpretando aquela situação como uma ameaça à sua integridade física e emocional. Ele faz isso para te proteger. E como é que o cérebro manda mensagem? Alerta, 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 alerta. O cérebro não tem boquinha para falar. Ele tem que mandar uma mensagem para você entender. O que é que ele faz? Ele aciona o sistema de dor. O cérebro ele quer te proteger, como um pai super protetor.
Mas a gente sabe que ficar o tempo todo em cima da criança, urubuzando ali, não ajuda ela a se desenvolver, não é verdade? A verdade é que o corpo é termômetro da mente. O corpo reflete o que está acontecendo na nossa mente a cada minuto do dia. Quanto mais consciência você tem dessa conexão, mais sinais você vai perceber em você e vai perceber também no pessoal ao redor, na sua família. Você pode estar pensando, ok, entendi, estresse é um gatilho forte da enxaqueca, e agora? Faço o quê? Primeiro, a forma como você pensa importa e muito. Já dizia Jon Kabat-Zinn, que é considerado um dos pioneiros da incorporação do mindfulness no campo da medicina. Ele diz o seguinte, que o estresse é feito ondas do mar. A gente não tem controle sobre elas. Elas vão continuar vindo, mas a gente pode aprender a surfar. Eu já escutei uma pessoa com 26 anos de enxaqueca crônica falar assim, perdi totalmente o controle da minha vida. Quem manda agora é a enxaqueca. Como é que ela estava? Como é que ela estava se sentindo? Frustrada, com raiva, deprimida, porque tem a sensação de não ter mais controle do próprio corpo. Quando a pessoa sente que perdeu o controle, ela pode entrar em 2 lugares mentais. Um é de ser vítima da situação. Tudo é pior para mim, nada do que eu faço funciona, não tem solução para isso. E ficar gravitando em torno desses pensamentos e ruminando só coisa negativa. Pessoas com enxaqueca crônica podem ter o quê? A esperança rachada, corroída, uma fissura. E ser vítima é um dos piores lugares mentais que uma pessoa pode estar. Porque aí as coisas realmente não conseguem funcionar, de jeito nenhum. E a pessoa pode entrar nesse caminho aqui de ter depressão. Você sabia que os índices de ideias e tentativas de suicídio aumentam com pessoas com enxaqueca crônica, pessoas com enxaqueca com aura? Então a gente precisa lutar e fazer uma força-tarefa para evitar que cheguem nesse ponto. O outro lugar mental é de empoderamento. É arregaçar as mangas e fazer acontecer. A gente não pode mudar as coisas negativas que aconteceram na nossa vida. Mas a gente pode mudar como a gente reage a isso. Tá, beleza. Como é que seria assumir o controle da enxaqueca? Um passo é você ter momentos diários de válvulas de escape do estresse. Inclusive tem esse artigo aqui científico mostrando que 1 hora de caminhada em contato com a natureza pode melhorar a capacidade de memória, diminuir a ruminação mental, remoer aquela discussão que você teve com o amigo, restaurar a atenção, reduzir emoções negativas e o estresse. Por que isso acontece? Porque o cérebro humano ele é moldado pelo ambiente. E as pessoas percebem o estresse de maneiras diferentes. Então, eu vou dar um exemplo bem tosco aqui, tá? Imagina uma pessoa em trabalho de parto, vai dar luz para o neném. Ela sente dor na hora que vai dar luz para o neném. E imagina outra pessoa aqui que está com a pedra renal, vai ter que parir essa pedra também. Então veja que as emoções são diferentes nessas 2 situações. Não é o evento em si, a dor nesses eventos, mas o que eles significam para a gente, como a gente reage. Quanto segurança eu tenho em cada um? Quanto rede de apoio eu tenho em cada um? Então, cada pessoa tem uma percepção sobre o estresse diferente. Como lidar com isso? Algumas pessoas lidam com isso se apoiando no lado espiritual. Outras pessoas aprendem técnicas de terapia cognitiva, comportamental. Outras pessoas se apoiam na família, nos amigos, em comunidades. Então, não é o evento em si, mas como eu reajo e qual é o contexto e se eu tenho suporte e segurança. Como você reage é o que dispara o sistema de alerta do teu corpo, a reação de lutar ou fugir, que aumenta o cortisol e todas aquelas reações físicas que a gente comentou aqui, que acontecem no teu corpo. Então, como a percepção do estresse está associada à enxaqueca? Então, é a mudança, a variação nessa percepção do estresse que faz a pessoa estar mais vulnerável
ou menos vulnerável naquele dia para ter uma crise. O problema do estresse é quando ele fica crônico, todo dia, todos os dias, o dia todo. Então, é legal você observar ao longo do teu dia como é que está o teu nível de estresse. Como o teu corpo fosse um balde e o estresse fosse uma mangueira jorrando aqui, água. Durante o dia, de tempos em tempos, a gente tem que esvaziar esse balde, senão ele transborda. E a gente falou aqui de uma maneira de aliviar, que é a caminhada de 1 hora, com contato com a natureza. Outra forma é fazer pausas com exercícios de respiração ao longo do dia. Então, se você trabalha 8 horas por dia, faça pequenas pausas de 30 segundos para você fazer exercícios de respiração, porque oxigena melhor o cérebro. Um tipo de exercício é o quadradinho de 4 segundos. Então, você inspira 4 segundos, sustenta a respiração por 4 segundos, solta o ar por 4 segundos e fica sem respirar por 4 segundos. Fechou o quadradinho. Faz isso 4 vezes. Isso ajuda o cérebro primitivo, sair do cérebro primitivo automático e ir para o cérebro racional. E isso muda a química cerebral, provocando relaxamento. Você sabia que em apenas 10 segundos, fazendo uma técnica de respiração, pensando coisas prazerosas, os músculos começam a se relaxar? Isso é uma forma muito prática de você manejar a sua reação ao estresse ao longo do dia. Ao invés de ficar se aguentando, e quando chega em casa o balde se rompe de tanta pressão com a água. Então, outra coisa que você pode fazer no seu trabalho é você subir escadas. Se você trabalha em prédio, subir as escadas por 2 minutos, dar uma volta no quarteirão, porque o corpo da gente foi feito para o movimento. E fazer essas pequenas atividades que duram segundos a minutos, aperta o botão de reiniciar do cérebro e evita que você ultrapasse esse limite de dor da crise de enxaqueca. Então, quando a enxaqueca está crônica, o cérebro não aprendeu esse caminho, de ativar esse caminho, porque ele percorreu aquilo tantas e tantas vezes, formou uma estrada neural da dor crônica. E eu te digo, ainda bem que está acontecendo isso com você, trago boas notícias sim, porque se sua enxaqueca está frequente por causa da neuroplasticidade, você pode criar outra estrada, menos dolorosa, através do mesmo princípio da neuroplasticidade. Lembrando aqui o que é neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro de mudar, de se adaptar, de criar novas conexões cerebrais. A enxaqueca ela não tem uma lesão estrutural na cabeça. Você faz exame de tomografia ou de ressonância e o exame vai avaliar a anatomia e vem normal. Por quê? Imagine o seguinte, eu tenho um grupo de soldadinhos A aqui e tenho um grupo de soldadinhos B aqui. Todos os soldadinhos têm cabeça, braços e pernas. Quando eu tiro uma foto dos dois, vai sair igual, não vai? Todo mundo vai ter cabeça, braços e pernas. Isso é a anatomia, isso é o que os exames mostram, o exame está normal. O que acontece na enxaqueca é que os soldadinhos aqui do grupo A, na hora de lutar, eles não sabem lutar, não sabem lutar. Eles não funcionam direito. O problema está na função, não na anatomia, na função cerebral. Então, exames para ver função, eles são mais específicos, são utilizados mais em questão de pesquisas científicas. E eu sei que a pessoa fica meio que decepcionada por não ter um exame assim para mostrar, eu tenho enxaqueca, tá vendo aqui? Porque a gente precisa de validação. Se a gente tivesse um marcador biológico, um exame de sangue, seria mais fácil no futuro. Se eu tivesse um enxaquecômetro aqui na minha testa, seria mais fácil. Porque aí eu teria a minha autoavaliação e o outro também ia entender. Então, o que é que eu faço para melhorar? Como é que eu saio desse ciclo de dor e medo que perpetua as crises de enxaqueca? Como é que eu consigo desativar a enxaqueca de uma forma definitiva? Quais são os passos para fazer isso? Através dos 3 princípios do método Raízes. O primeiro princípio é você no comando. Você comanda a enxaqueca. Não é o seu pai, não é sua mãe, não é o seu marido, não é o seu filho, não é a sua vizinha, não é o seu médico. É você. E eu gosto de explicar esse princípio assim. Imagina que você está no mar, você está dentro da sua canoa.
A canoa representa a sua vida. E nessa canoa só cabe uma pessoa. E você tem o seu remo, que são as suas escolhas. Uma pessoa não pode entrar na sua canoa, porque ela afunda. E se ela sair da canoa dela, também é ruim. Uma pessoa não pode fazer por você. Mas a gente pode ter pessoas, companhia de outras pessoas sorrindo e encorajando a gente e remando na mesma direção. Cada um na sua canoa. E a grande questão é, qual é a direção que eu vou remar? Será que eu quero ir para aquela ilha que é calma e tranquila? Será que eu quero ser aventureira? Como é que você quer se sentir? É confiante? É corajosa? Você tem que decidir para onde você vai. Para ensinar seu cérebro a ir para aquilo, a disparar novas conexões cerebrais. E o que é que eu mais vejo? Que as pessoas estão na sua canoa, segurando seu remo e não sabem o que fazer. Elas só ficam olhando para trás. E o que é que elas veem atrás? Os sintomas. É a dor de cabeça, é a enxaqueca, é a tontura, é o estresse. E elas remam o mais rápido possível para se afastar daqueles sintomas. Elas não têm ideia para onde está indo. Elas estão exaustas de remar em qualquer direção. Apenas que não seja dessas coisas aqui, que eu não quero mais sentir. Elas têm clareza, 100%, que eu não quero sentir mais isso. Mas absolutamente não têm clareza para onde querem ir, para onde querem sentir. E com a neuroplasticidade, a gente pode reverter essa equação. Ao invés de ficar reforçando aqui padrão neural do que você não quer sentir, a sua vida vai ficar super cansativa, penosa, árdua. E trocar a chavezinha para, ok, isso aqui tá aqui, vai ficar aqui atrás. Eu vou focar na frente. O que é que eu quero sentir? Você tem o seu remo, você faz as suas escolhas. E no momento que você estabelece uma nova via neural menos dolorosa, você pode automatizá-la. Ao invés de ter a ansiedade relacionada aos sintomas no automático, você deixar no piloto automático sensações de tranquilidade. E isso se tornar o seu novo normal. É aqui que a neuroplasticidade entra em jogo. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é conhecendo a enxaqueca. Isso significa que quanto mais você aprende sobre a enxaqueca, os mecanismos da dor, as suas fases, os seus sintomas físicos, eles diminuem. Diminui a frequência, o quanto de crise que aparece. Diminui a intensidade, a notinha da dor. Diminui a duração. Uma crise que durava 3 dias dura menos. Porque você entende o que está acontecendo no seu corpo. E o terceiro princípio é blindando o corpo contra a inflamação. Blindar é colocar um escudo. A enxaqueca ou inflamação. Substâncias químicas são liberadas no corpo, vai pela corrente sanguínea e chega lá no cérebro e ativa o sistema de dor. Então a gente vai fazer de tudo para aumentar esse limiar de dor, para deixar você menos vulnerável a ter crises de enxaqueca. Quer um exemplo disso? Sobrepeso. O tecido gorduroso, ele é inflamatório. Ele libera ali, substâncias ao longo do tempo, devagar e sempre, que vão chegar no cérebro. Então, a maioria das pessoas, e também profissionais de saúde, focam apenas nesse princípio, blindar contra a inflamação. E eu entendo, tá tudo bem, talvez seja porque esse é o mais divulgado. Mas agora você sabe que existem outros 2 princípios? E isso pode ser a peça no teu quebra-cabeça que estava faltando para você controlar as crises. Para você deixar a doença silenciosa. E tudo isso que a gente viu hoje, no nível mais profundo, sobre a neurociência da dor, vai afetar de agora em diante como você vai processar a sua experiência de dor e da enxaqueca. Se você não entende o que está acontecendo no teu corpo, o teu cérebro tende a ficar com medo. Quando a gente não entende uma coisa, a gente fica confuso, a gente fica com medo, a gente paralisa. Então, eu tentei explicar o máximo possível aqui para você, mas o tempo é limitado e algumas pessoas podem estar interessadas em uma solução mais completa e mais avançada. E essa solução se chama o curso Raízes da Enxaqueca.
E sim, eu vou abrir inscrições para a nova turma, mas eu vou falar disso mais na frente. Agora você pode escrever as suas dúvidas e comentários na nossa comunidade exclusiva do Facebook, que vai ficar no ar durante só essa semana, só até domingo, da semana do Desafio Enxaqueca Zero. Esse é o post da segunda aula, que você vai escrever hashtag Enxaqueca Zero, colocar o seu comentário e o melhor, ele vai ganhar também o kit de óleos essenciais Rolon da Sage. Então aproveita e escreve lá o teu insight dessa segunda aula, que talvez você possa ganhar esse kit. Na próxima aula, a gente vai colocar a mão na massa e fazer uma matriz, uma tabela, para identificar se sua enxaqueca está crônica, se ela tem ou não o componente neuroplástico e o que você pode fazer com isso. E reconhecer isso vai te poupar do agravamento da doença. Vai te poupar de você ficar meses e meses, talvez anos, batendo na mesma tecla e não resolvendo o problema da enxaqueca. Como esse depoimento aqui. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.